Graças a paz, eu estou aqui mais uma vez para trazer um pouco da palavra de Deus para os nossos corações. É bem verdade que nós estamos vivendo um momento muito crucial da nossa nação, do nosso país, e que precisamos ter muito cuidado, muita cautela no tocante a quem nós vamos estar colocando no poder da nossa nação. Então, eu queria ler um pouco da palavra de Deus para que os olhos do nosso entendimento, do nosso coração sejam um pouco abertos ou todo aberto para que nós possamos fazer uma boa escolha. A Bíblia nos ensina no livro de 1 Timóteo, na epístola de 1 Timóteo, no capítulo 2, no versículo 1, tem uma palavra que diz assim, eu queria compartilhar com você. Diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. E no versículo 2 ele diz: em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos uma vida tranquila, mansa, com toda piedade e respeito. Então, essa é uma orientação para nós cristãos, que nós precisamos, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, antes de qualquer atitude, orarmos. Ele diz: em primeiro lugar, antes de tudo, exorto que use de prática de súplicas e orações em favor de quem? De todos os homens. E em segundo ele fala dos reis e de todas aquelas pessoas que estão investidas de autoridade. Então nós precisamos, amados, como cristãos, fazer disso uma prática na nossa vida. Se a Bíblia diz que nós devemos, antes de tudo, de qualquer coisa, orarmos em favor de pessoas e daqueles que estão investidos de autoridade, é porque de fato nós precisamos ser assim. Quando eu disse no início aqui que nós estamos vivendo um momento crucial da nossa nação, da nação brasileira, é porque de fato nós estamos vivendo um momento crucial. Existem aí duas pessoas, que estão a ponto de governar o nosso país, a nossa nação. Então nós precisamos ser maduros demais no tocante à nossa espiritualidade, no tocante à questão mesmo do nosso convívio, para que nós não venhamos fazer uma escolha errônea. Então nós precisamos pedir orientação ao Espírito Santo de Deus. Nós estamos vendo todos os dias as mídias falando coisas de um e de outro, e nós como cristãos nós precisamos nos posicionar naquilo que está relacionado à nossa cultura, que é a cultura de Deus, a cultura do reino, os princípios de família, os princípios elementares da palavra de Deus. E nós vemos que existem muitas coisas que estão contra a palavra de Deus, e nós como cristão, me perdoe aí, aqui eu não estou querendo puxar a sardinha nem para um nem para outro, mas o que eu estou querendo dizer é que nós precisamos agir como cristãos. Nós precisamos agir segundo os princípios que nós aprendemos através da palavra de Deus, os princípios bíblicos, aquilo que a Bíblia ensina, a valorizar a família, a valorizar o homem, a mulher, o casamento, os filhos, e não ir contra esses princípios. Então nós precisamos orar para que essas autoridades que estão ali no poder, eles venham ser convencidos pelo Espírito Santo de Deus que precisam fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo que um ou outro é melhor, mas com certeza Deus vai nos dar uma direção para que nós não venhamos fazer escolhas ruins, porque nós podemos estar compactuando com o pecado, nós podemos estar ali compactuando com o erro, compactuando com o governo corrupto, ou compactuando com aquilo que é contrário à palavra de Deus. Então nós precisamos ser orientados pelo Espírito, nós precisamos buscar no Senhor. Jesus Cristo, ele nos ensina como orar. Ele diz que nós precisamos trazer para essa terra as coisas como é no céu. No céu não tem corrupção, no céu não tem prostituição, no céu não tem homossexualismo, lesbianismo, no céu não tem ladrões, no céu não tem adúlteros, no céu não tem nada dessas coisas. Então ele diz: seja feito na terra assim como é no céu. Essa foi a oração modelo que Jesus Cristo deixou para nós, que se tornamos a igreja hoje. Então Deus me incomodou nesta manhã com relação a isso. E uma outra passagem que fala sobre autoridade, está lá em Romanos, no capítulo 13, que diz assim, queridos, olha só:
Além de nós orarmos pelas autoridades, por aqueles que estão investidos de poder, existe um outro princípio bíblico que nós precisamos atentar para isso. E se nós estivermos intercedendo por aqueles que estão em autoridade, para que Deus venha trabalhar na vida dessas pessoas, então nós não vamos ter a dificuldade de nos submetermos a eles. Aqui fala de um princípio de igreja, lógico, mas quando fala em autoridade, essa nomenclatura autoridade, quem constituiu foi Deus. Deus não colocou aquelas pessoas no poder. Quem colocou ou quem coloca as pessoas no poder somos nós, o povo. Mas a nomenclatura de autoridade, de governo, de presidente, essas nomenclaturas foram todas instituídas por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus. Agora, quem coloca essas pessoas nesse patamar dessas autoridades somos nós, o povo, e nós precisamos ter cuidado com isso. Então olha o que diz aqui Romanos capítulo 13, no versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há, olha só, não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por eles instituídas. Entenda bem, meu querido, não são as pessoas que estão naquela posição de autoridade. A autoridade, aquela nomenclatura, foi instituída por Deus. Está instituída por Deus. Agora, quem coloca homens ou mulheres nessas posições de autoridade é eu e você. Então ele diz, não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por eles instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem terão sobre si mesmo condenação. Então nós precisamos ter cuidado, nós precisamos analisar bem, nós precisamos estar sendo guiados pelo Espírito de Deus, precisamos nos juntarmos como igreja, sermos um como igreja, pensarmos como igreja, pensar como Deus pensa. Será que Deus queria que o aborto fosse acontecido? Será que Deus compactua com a prostituição? Será que Deus compactua com o homossexualismo, com o lesbianismo? Romanos, no capítulo 1, queridos, diz assim, no versículo 18, salvo o meu engano. Mas olha só o que diz a palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e não lhe deram graça. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Olha só. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, olha só o que Deus fez, entregou as paixões fã, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas, por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Não sou eu que digo que o homossexualismo, lesbianismo, prostituição e outras coisas mais é errado, é a palavra de Deus. Então, se você considera isso como algo verdadeiro, genuíno e absoluto, então você tem que compactuar com o que a palavra diz e não com o que os homens dizem. Então nós precisamos respeitar e considerar, como cristão, respeitar e considerar os princípios da palavra de Deus. Do contrário, você está compactuando com o pecado. Então, muito cuidado nesse momento crucial, nesse momento de findar. Nós precisamos fazer com que a autoridade que está ali para governar o nosso país pense como nós. Eu não estou dizendo que ele tem que ser um crente, eu não estou dizendo que os que tem são as melhores opções, mas nós precisamos pensar como crente, precisamos deixar o nosso humanismo, vamos dizer assim, né, as nossas ideias mundanas e considerar o que a Bíblia diz.
Porque se nós não considerarmos o que ela diz, nós vamos colher sobre nós mesmos a nossa merecida punição pelo nosso erro. E eu quero concluir dizendo o seguinte, em 2 Crônicas, eu quero concluir dizendo isso para você, para embasar mais com relação à oração. Eu estou falando de oração, de intercessão, de nós nos moldarmos aquilo que a palavra diz. Eu quero concluir, amados, dizendo o seguinte para você. Em 2 Crônica, no capítulo 7, no versículo 16, Deus 14, falando sobre algo que Deus falou, dizendo o seguinte: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, olha só, se você é povo de Deus, Ele está falando com você. É bem verdade que aqui tem um contexto, eu não estou descontextualizando, mas eu estou nos tratando como povo de Deus que nós somos, escolhido, propriedade exclusiva, nação santa, geração eleita, para proclamar a virtude daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então ele diz algo para você, para finalizar: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Quem é que está falando? Com o seu povo. Se o seu povo, que se chama pelo seu nome, primeiro, se humilhar, orar, buscar a Ele, se converter dos maus caminhos, então Ele ouvirá dos céus. O que é que vai acontecer? Perdoará os teus pecados e sarará a nossa terra. Quando nós agirmos com esses princípios, Deus vai agir ao nosso favor. Na verdade, Ele age em favor da igreja, porque é a igreja o povo que Ele quer levar para morar no céu. E nós precisamos fazer a diferença como igreja. Amém? Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Orar sem cessar.